Celebridade, quando começa a auferir muito capital, faz o quê? Adquire uma residência gigantesca. Mas não pode ser qualquer moradia, não é? Tem que ter uma piscina do tamanho de um clube, sala de projeção cinematográfica, 20 dormitórios, quadra de tênis. Quanto maior, melhor. O problema? Estas residências suntuosas custam uma fortuna para manter. Ímpeto exorbitante, contas de energia elétrica nas alturas, vigilância 24 horas, e quando o dinheiro deixa de afluir no mesmo ritmo, a casa dos sonhos se transforma em um enorme fardo. E é por isso que hoje vamos te exibir residências de vultos brasileiros que foram integralmente desamparadas. Moradias que já alcançaram milhões em valor, mas que agora estão à míngua, deteriorando-se, e ninguém tem a audácia de comprar. E permaneça até o final, porque a derradeira mansão desta compilação possui um histórico tão macabro que virou conto folclórico. Já deixe o seu agrado, subscreva-se ao canal e manifeste se você possuísse recursos para adquirir uma destas casas, aceitaria o desafio ou escaparia desta cilada? Vamos dar a partida. Se há uma coisa que Beth Carvalho dominava, era transformar qualquer ambiente em uma autêntica roda de samba. Mas o que poucos imaginam é que a casa onde a madrinha do samba residiu por anos acabou esquecida e engolida pelo tempo. A residência ficava no bairro do Juá, no Rio de Janeiro, uma área paradisíaca à beira-mar. E o que não faltava era a extensão. 500 metros quadrados de espaço edificado, um terreno imenso e até um setor de praia particular. Sim, Beth ostentava o luxo de despertar com os pés praticamente na areia, só que a adversidade de uma casa vasta e isolada é que ela exige conservação contínua. E quando Beth começou a enfrentar problemas de saúde por volta de 2007, resolveu se transferir para um apartamento menor. E a mansão ficou negligenciada. O tempo avançou, e a propriedade, que antes era repleta de entusiasmo e melodia, virou um panorama de abandono. O matagal assumiu o comando do jardim. A piscina ficou imunda, e fragmentos da estrutura iniciaram a deterioração. Com o falecimento da cantora em 2019, a situação se agravou ainda mais. Por anos, a casa ficou sem um destino definido. A prole tentava deliberar o que fazer, enquanto o bem apenas acumulava pó e desgaste. Mas recentemente, surgiu uma resolução. A administração municipal de Maricá adquiriu a residência para converter Ponto Lá em um polo cultural em tributo à cantora. Ou seja, depois de tanto tempo no ostracismo, a casa de Beth finalmente vai voltar a ser um local de felicidade e celebração, um destino bem mais digno do que muitas outras mansões desta lista. Mas nem todas tiveram esta aventura. A próxima casa, por exemplo, padeceu tanto com adversidades estruturais que foi meramente tida como inabitável. E o pior, o proprietário foi desalojado do seu próprio abrigo. Quem viveu nos anos 70 e 80 certamente recorda de Mário Gomes, um dos maiores galãs da teledramaturgia brasileira. O indivíduo fez história na TV, brilhou em folhetins emblemáticos e viveu no apogeu do Fausto. Mas o que pouca gente sabe é que a moradia onde ele residia no Rio de Janeiro virou um transtorno tão grande que ele acabou sendo expulso de lá. A mansão ficava na Joatinga, um dos bairros mais exclusivos da urbe, e tinha tudo para ser um verdadeiro palácio. 600 metros quadrados de espaço edificado, uma vista deslumbrante para o oceano e uma arquitetura cheia de patamares e ambientes amplos. Mas, na prática, a adversidade, a casa não era de sua posse. O imóvel pertencia a um empresário que obteve a propriedade em um pregão judicial em 2011, após Mário Gomes perder a posse por conta de débitos trabalhistas. Mesmo depois do pregão, Mário continuou morando no local por mais de uma década,
até que, em 2024, foi finalmente desalojado por deliberação da Justiça. E acredite, o estado da casa era pavoroso. Uma inspeção técnica detectou lixo amontoado, proliferação de roedores e adversidades estruturais graves. A situação estava tão desoladora que foram necessários 6 caminhões para retirar todo o detrito que se acumulou no imóvel ao longo dos anos. Hoje, a antiga mansão, que já foi emblema de prestígio e êxito, está integralmente deteriorada. Muros trincados, janelas vedadas e um clima de total abandono. Um destino bem distinto do que Mário experimentou nos tempos de glória. E olhe que esta história ainda é suave comparada com a próxima, porque agora vamos discorrer sobre uma mansão tão problemática que nem de graça ninguém a desejava. Já concebeu sair da lista dos homens mais abastados do mundo para perder tudo e ver sua própria residência indo parar em um pregão judicial? Pois foi exatamente isso que ocorreu com Eike Batista, o ex-bilionário que já ostentou fausto e poder, mas viu o seu domínio ruir de uma hora para outra. Nos tempos de glória, Eike possuía uma das propriedades mais requintadas de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A mansão mais parecia um centro de lazer particular, com 16.500 metros quadrados de terreno, um embarcadouro individual para iates, heliporto, piscina colossal e até um cômodo de sauna submerso. Não era uma casa, era um autêntico palácio à beira-mar, mas com a sua derrocada monetária e os litígios na justiça, a casa acabou apreendida pelo governo e foi parar em um pregão judicial. O valor inicial? 10 milhões de reais. Uma bagatela se confrontado com o que esta propriedade já valeu no auge. E o mais peculiar, mesmo por este custo, demorou para surgir um comprador. O local ficou anos sem ninguém querer assumir a mansão, que foi se deteriorando com o tempo. A salinidade fustigou as estruturas, o matagal começou a dominar o jardim e, pouco a pouco, a casa foi perdendo todo o seu fulgor. Depois de várias tentativas, um comprador finalmente surgiu e a mansão foi arrematada. Mas mesmo assim, o local prossegue fechado e sem utilização, aguardando uma grande reforma. Um símbolo perfeito da ascensão e declínio de um dos maiores nomes do universo dos negócios no Brasil. Mas se você achou este caso surpreendente, aguarde até escutar a próxima. Porque a casa que se segue agora é tão controversa que virou uma das mais célebres do Brasil. Uma mansão em um setor nobre de São Paulo que está literalmente desmoronando. E o pior, a proprietária se nega a se mudar. Sim, estamos discorrendo sobre a notória casa desamparada de Margarida Bonetti. Esta aqui não é apenas uma mansão abandonada, é um dos bens mais famosos e polêmicos do Brasil. Situada em um dos bairros mais prestigiados de São Paulo, Higienópolis, esta casa já valeu milhões, mas hoje está em ruínas, engolida pelo tempo e rodeada de enigma, o que torna esta mansão tão reconhecida. A dona Margarida Bonetti. Ela viveu nos Estados Unidos por décadas e ficou famosa depois que seu histórico veio à baila. Ela evadiu-se da justiça americana após ser acusada de manter uma funcionária doméstica em condições semelhantes à escravidão por 20 anos. Quando as autoridades a perseguiram, Margarida simplesmente regressou ao Brasil e se camuflou dentro desta casa em decadência, onde reside até hoje. O imóvel, que já foi emblema de fausto e refinamento, hoje parece cenário de película de horror. A fachada está grafitada, dominada por infiltrações e matagal, com janelas destroçadas e sinais de desleixo por todos os lados. Por dentro, relatos contam que o ambiente possui odor de bolor espalhado e um clima pesado, o que só intensifica o ar de enigma. Mesmo valendo cerca de 15 milhões de reais,
a casa está presa em litígios judiciais e não pode ser negociada. E acredite, Margarida se recusa a se retirar de lá. Nem a própria prole consegue desalojá-la da mansão. A história ficou tão surreal que se transformou em um dos casos mais comentados do Brasil em 2022, quando um célebre podcast revelou os pormenores sobre a vida solitária de Margarida e as condições da casa. Desde então, curiosos passam pelo local para observar de perto a tal casa desamparada, mas sempre encontram um cenário de declínio e silêncio. Mas se você julga que este caso já é bizarro o suficiente, aguarde até ver a próxima mansão. Um imóvel gigantesco que pertence a uma das maiores personalidades da televisão brasileira, mas que está integralmente vazio há anos. Sim, estamos discorrendo sobre a enigmática mansão de Silvio Santos. Se há um nome que dispensa apresentações no Brasil, este nome é Silvio Santos. O proprietário do SBT, um dos maiores apresentadores da história da TV, sempre foi sinônimo de êxito e opulência. Mas o que pouca gente sabe é que sua antiga residência no Morumbi, em São Paulo, está integralmente desocupada há anos e ninguém sabe ao certo o porquê. A propriedade, localizada em um dos bairros mais caros da urbe, já foi um autêntico palácio, com jardins imensos, piscina, salão para eventos e uma estrutura digna de um império televisivo. Mas desde que Silvio se mudou para outro endereço em 2017, a mansão ficou desocupada, gerando mistério e especulações. O mais estranho? O imóvel nunca foi formalmente posto à venda. Há anos, surgem boatos de que empresas imobiliárias estariam interessadas em adquiri-la para convertê-la em um grande empreendimento, mas nada jamais foi ratificado. Enquanto isso, a casa segue integralmente fechada, sem qualquer movimentação, e a mais, esta mansão já foi palco de um dos episódios mais tensos da vida de Silvio Santos. Foi lá que, em 2001, o apresentador foi mantido refém dentro de sua própria moradia por mais de 7 horas durante um sequestro que paralisou o Brasil. Será que este trauma fez Silvio abandonar o imóvel para sempre? O que se sabe é que, apesar da mansão ainda estar bem preservada na parte exterior, ela já não possui mais a imponência de outrora. Janelas sempre cerradas, ausência de residentes e um clima de enigma fazem com que esta casa se assemelhe a um gigante em repouso, aguardando seu destino ser decidido. Mas se esta mansão ainda está íntegra, o próximo caso é completamente diferente. O que era para ser um emblema de conquista e êxito, virou um fardo monetário colossal para um dos maiores atletas da história do futebol brasileiro. Sim, a próxima história é sobre a mansão de Cafu, o capitão do pentacampeonato que perdeu sua casa por débitos. Cafu é um dos maiores nomes do futebol brasileiro. Capitão do Penta, ergueu o troféu da Copa do Mundo de 2002 e construiu uma carreira triunfal dentro e fora dos gramados. Mas quando o assunto é sua mansão em Alphaville, São Paulo, a história não tem um final feliz. A propriedade era digna de um autêntico astro. 2.000 metros quadrados de espaço edificado, diversas suítes luxuosas, uma piscina imensa, sauna e academia particular. Um verdadeiro paraíso individual, estimado em 25 milhões de reais. Mas o que parecia ser um emblema de sucesso se transformou em um fardo monetário colossal. Cafu acumulou débitos milionários e a justiça determinou que o imóvel fosse leiloado para saldar os credores. A mansão ficou anos estagnada no mercado, sem ninguém interessado. Enquanto isso, foi ficando cada vez mais deteriorada. A relva secou, a área externa ficou sem conservação e o imóvel passou a ter aquele semblante de moradia espectral. Além disso, as pendências monetárias cresceram tanto
que a mansão acumulou R$ 43 mil em IPTU em atraso. Depois de muito tempo, o imóvel finalmente foi arrematado em pregão, mas até hoje ninguém sabe qual será o destino da casa. Se será reformada, revendida ou até mesmo demolida. E se você achou esta narrativa de abandono lastimável, segure-se que a próxima é ainda mais inacreditável. Porque agora vamos discorrer sobre uma casa que deveria ser um museu, mas ficou fechada e esquecida por anos. Se há uma coisa que Dercy Gonçalves não fazia, era passar despercebida. Com seu estilo irreverente e sem filtros, ela se tornou um autêntico ícone do humor brasileiro. Mas o que pouca gente sabe é que sua casa, que deveria ser um memorial para preservar seu legado, quase foi esquecida e deixada para ruir. Localizada na pequena cidade de Santa Maria Madalena, no interior do Rio de Janeiro, a casa onde Dercy nasceu era modesta, mas cheia de história. Após seu falecimento em 2008, o imóvel foi transformado em um museu dedicado à sua vida e obra, reunindo fotografias, indumentárias e objetos pessoais da artista. A intenção era manter viva a memória da maior humorista do Brasil. Mas com o tempo, o descaso e a carência de investimento quase converteram o local em ruínas. O que deveria ser um espaço de celebração virou um casarão desamparado, com infiltrações, cupins destruindo a estrutura de madeira e muita poeira cobrindo o acervo. Durante anos, o museu funcionou de modo irregular, abrindo e fechando conforme as dificuldades financeiras da administração municipal. Houve momentos em que a casa ficou integralmente fechada, sem conservação, acumulando imundície e se deteriorando. Os poucos habitantes da cidade lastimavam ver o patrimônio de Dercy sendo tratado com tanto desleixo. Somente após muita pressão popular e mobilização da imprensa, a casa passou por uma restauração e voltou a funcionar como museu. Mas a verdade é que por muito tempo o legado de Dercy quase foi perdido no tempo. E aí, depois de ver todas estas mansões milionárias integralmente desamparadas, a indagação que persiste é: como é admissível casas tão requintadas chegarem a este nível de descaso? Desde problemas monetários até litígios judiciais e traumas do passado, cada uma destas propriedades carrega um histórico que vai muito além dos muros trincados e dos portões enferrujados. São emblemas de um período que já foi grandioso, mas que hoje não passa de recordação. Agora, nós queremos saber: em qual destas mansões você residiria, mesmo de graça? Ou nenhuma delas compensa a dor de cabeça? Manifeste aqui embaixo, e se você aprecia este tipo de conteúdo, já sabe, subscreva-se ao canal e ative o sinal de notificação, porque no próximo vídeo vamos te exibir uma mansão que já foi palco de incidentes sinistros e até hoje carrega um mistério aterrorizante. Nosotros nos vemos no próximo video.